Oi, pessoal, tudo jóia? Como vocês estão hoje? Estamos aqui novamente para nosso café psicológico. Vamos falar hoje de rótulos e títulos. Nós vamos hoje falar de elementos que nos definem muitas vezes. Quando eu pergunto a todos vocês, quem é você? Se eu chego e pergunto, como se diz na lata, quem é você? Vamos lá, quem é você? Você tem 5 segundos para definir quem é você. É interessante essa pergunta, porque quando nós perguntamos a alguém quem é você, geralmente qual vai ser a resposta? Todas as pessoas vão falar: ah, meu nome é Ailton, eu moro em Londrina, eu tenho 2 filhos, eu trabalho para a prefeitura, certo? Então, quando a gente pergunta a alguém quem é você, a pessoa vai nos falar tudo que, que compõe a nossa parte de quem nós somos, né? Ou melhor, até onde temporariamente nós estamos. E na verdade nós não somos nem nenhuma temporalidade, porque deixaríamos de ser a nossa essência se não fôssemos a nossa realmente uma pessoa, algo contínuo. Então, todas as partes de mim são apenas partes, não é o que me representa. Quando eu digo assim, então, quem é você? E você fala, ah, meu nome é Débora. Eu trabalho num consultório. Ah, eu participo dessa religião. Bom, eu não perguntei onde você trabalhava. Eu não perguntei qual o seu nome. Eu não perguntei quem são os seus pais ou o que você faz da vida. Eu perguntei quem é você. Você é isso? Ou você apenas está passando por essa temporalidade? E é importante nós sabermos isso por causa dos rótulos. Alguém aqui já cresceu, e não precisa colocar em escrita aqui, pessoal, mas alguém aqui já cresceu com um apelido? E nós vamos saber que, eu acho que teve um estudo, mais de 85% dos brasileiros têm algum tipo de apelido. E existe até uma lei, que eu saiba, que você pode trocar legalmente o seu nome pelo seu apelido. Olha para você ver. Então nós vamos ver que isso não é uma coisa fantasiosa da gente ser denominado algo por um comportamento que nós tivemos um dia. Por exemplo, ou com uma característica física, certo? Ou com uma preferência por alguma coisa. Então, quantos de nós, às vezes, estamos acima do peso normal, vamos colocar assim, normal é uma palavra que eu nem gosto de usar, mas vamos colocar o peso saudável de acordo com os médicos, certo? Então, quando essa criança está acima, o que as pessoas vão começar a falar? Ou gordinho, ou gordo, e começam a denominar essa pessoa por uma característica física. A gente escuta palavras ofensivas, orelhudo, magrelo, negão, ou isso, aquilo. Algumas palavras têm até conotação carinhosa. A gente vai ver, às vezes, no caso, né, até do racismo. Tem pessoas que falam neguinha, eu já fui chamada de neguinha. Ô, neguinha, vem aqui, com amigos que era bem mais branquinho. E para mim era uma palavra super carinhosa, nada a ver com racismo. Agora, quando a gente coloca uma palavra com um tom, com a insinuação, é outra coisa. Mesmo assim, tem apelidos que nos vai fazer até bem, por algum momento. Por quê? Às vezes a gente vai falar assim: nossa, essa menina é um gênio. Ou, nossa, você é um gênio. Ei, ô, crânio, né? Tem aquele apelido do tal do crânio. Talvez aquela pessoa ganhou uma nota A nenhum, né, ganhou a nota 10, a nota máxima no projeto de ciência. Mas aí quando você começa a denominar a pessoa como um super crânio, uma pessoa super inteligente, uma criança, ela talvez simplesmente ganhou a nota máxima naquele papel porque ela estudou muito, ela colocou muito naquilo, mas aquilo não representa realmente o nível intelectual dela. E ela vai continuar vivendo toda a infância, toda a adolescente, com aquela pressão agora de ter que ser aquele apelido. Porque já que me denominaram um crânio, né, uma inteligência total, eu tenho que agora ser aquilo que alguém me denominou.
Olha só o perigo de começar a dar rótulos às pessoas. Às vezes é um rótulo negativo também. As pessoas chamam alguém por um nome bem negativo. E a pessoa, burro, quantas vezes a gente chama uma criança, idiota, ou gente, isso não é uma coisa que a gente deve falar, isso acontece toda hora pelos pais mesmo, sem pensar. É óbvio que se são bons pais e a gente está querendo o melhor para o nosso filho, nunca que a gente iria falar, seu burro, né? Mas quando esse menino é preguiçoso mesmo, preguiça, bicho preguiça, ou isso, aquilo, essa pessoa esquece que aquilo pode ser um momento, por um comportamento que ela teve, e agora ela vai carregar esse rótulo. Já pensou em carregar esse rótulo para o resto da vida e acreditar que você agora é aquele rótulo, aquele apelido? Então é muito perigoso nós darmos apelidos, tanto carinhoso como não carinhoso. Porque às vezes aquele apelido carinhoso vai carregar novamente uma pressão muito grande para aquela pessoa ser aquilo. E isso é muito perigoso para ela, porque imagina você carregar o peso de ter que ser aquilo que você não é. E que talvez você foi por um pequeno momento, né? No Espiritismo, eu sou, né? Claro, a gente sabe que nós somos espíritos simples, ignorantes, criados por Deus, que vamos caminhando, aprendendo ao longo de todas as nossas vidas, até sermos, né? Como essa pessoa perfeita que foi Jesus. Então a gente vai saber que nós somos o quê? Filhos de Deus, espíritos simples, ignorantes e progredindo. Só isso. O resto é apenas rótulos. O resto é apenas temporariedade, né? De uma vida para outra. Hoje eu sou uma doutora, amanhã eu sou uma escritora, depois eu sou uma professora, depois eu sou uma. Não importa. Então, a gente está dando muito peso para os rótulos. E isso é perigoso, porque isso não vai só em rótulo, vai para títulos. Eu me lembro que quando eu ia apresentar alguns palestrantes, algumas pessoas, eu colocava toda aquela biografia da pessoa e falava agora a doutora vai falar isso, ou era uma palestra sobre Jesus. Mas aí eu falava todas as denominações que essa pessoa tinha, os títulos acadêmicos. Eu achava que aquilo dava força, né? Nossa, vamos falar que essa pessoa é graduada em núcleo física. Mas na verdade, o que tem a ver ser um astronauta com falar de Jesus? Nada a ver, né? Que bom que você conseguiu esse título que você tem. Isso é muito bom. Nós devemos ficar felizes com com as nossas conquistas. Sim, devemos colocar nossos diplomas, tudo isso. O problema é quando nós acreditamos que os nossos títulos nos faz melhor do que os outros, que os nossos títulos nos dá até mais inteligência de alguma coisa. Nós podemos ter, sim, mais conhecimento do assunto por estudá-lo, mas isso não quer dizer que a outra pessoa não tenha outro conhecimento sobre outra coisa, muito mais do que você. Então, é uma bobagem muito grande a gente agarrar esses títulos e nos denominar. Tem pessoas que ficam bravas quando são doutores e as pessoas não colocam doutor antes do nome deles. Olha que pena, porque a simplicidade, a gente vai ver, eu gosto de tudo comparar a Jesus. Então a gente olha Jesus, ele era doutor em tudo. Jesus tinha um doutorado, né? Se existe um título maior acadêmico, não existe aqui na Terra, mas vamos colocar lá, ele era doutor em tudo. Ele sabia todas as escrituras, ele sabia, né, todas as profecias, ele era muito mais do que o simples doutor da lei daquela época, porque aquele só tinha conhecimento disso, mas Jesus tinha conhecimento de física, de matemática, de medicina, ele curava, ele sabia manipular todos os fluidos que existiam no mundo. Então Jesus, que era realmente um doutor em tudo, quando perguntaram a ele se ele, né, era rei, o que ele respondeu? Meu reino não é desse mundo. Quando chegaram para Jesus e falavam, você é bom, o que ele falou? Bom, só o meu pai. Olha, pessoal, a, a, aquela, como se diz, não existe
um exemplo de uma humildade maior do que a deste nosso mestre. Então, quando alguém chega pra gente e a gente começa a se orgulhar muito dos nossos títulos, dos nossos rótulos, é bom a gente chegar para trás um pouquinho e entender que aquilo é tão temporário. E olha quantas pessoas esquecem, né? Eu não gosto de falar muito dos meus títulos, a não ser quando é necessário, né? Talvez para um emprego, para demonstrar alguma coisa que a pessoa quer saber e ela tem todo o direito de saber. Mas eu sei o tanto que eu não sei. Então, quando alguém me pergunta, né, ai, que dia que Freud nasceu, eu não sou boa com datas. E olha, eu não dou muita importância para isso. Lugares, locais onde nasceu, a data. Eu tento usar o pouquinho do meu cérebro para pegar a essência do que eu aprendi com ele, ao invés de ficar. Então, até como espírita, ai, mas você não sabe a pergunta tal, do livro tal, você, aquele livro e tal. Eu não lembro, eu sei que eu, né, seja lá qual livro que eu li, eu quero entender a essência, o que que o livro me ensinou. E é claro que isso fica chato para os escritores, porque eu não lembro, mas estou tentando trabalhar nisso. Mas que bobagem a gente se agarrar nos títulos, porque, né, Sócrates já dizia, eu só sei que nada sei. Mas ele complementa isso, ele diz assim, e isso me dá a vantagem sobre aqueles que pensam que já sabem de tudo, né? Porque quando você se diminui, se diminui não, desculpa a minha linguagem, mas quando você corta os elementos que te levam ao orgulho, a vida fica mais leve. E também a gente até passa mais longe dos estereotipos. Como que fala em português, pessoal? Quem aí pode falar? Stereotypes. Aquelas pessoas, né, que a gente coloca todo mundo numa caixinha. Esqueci a palavra em português, pessoal. Desculpa, tá? Eu vivi aqui desde criança e estudei aqui, e às vezes alguma palavra eu esqueço. Mas não é querendo fazer bonito, não. É porque esqueço mesmo que eu não aprendi a palavra em português. Mas a gente vai ver que a gente, às vezes, coloca todo mundo em uma estereótipos. Ok. Muito obrigado, Ailton, tá colocando aqui para mim. Então, a gente coloca todo mundo numa caixinha, muitas vezes baseados nos rótulos que nós damos a essa pessoa. Vamos colocar assim, assassino. Quando uma pessoa mata alguém, a gente chama aquela pessoa de quê? Assassino. Quando você vê essa pessoa na televisão, quando ela está sendo presa, ladrão, assassino, bandido, nós damos esse rótulo àquela pessoa. Só que nós esquecemos que aquela pessoa também pode ser um pai, também pode ser um escritor, pode ser um professor, pode ter sido um ótimo avô, pode ter um padeiro que trabalha de manhã, ou a gente não sabe. Mas a gente viu uma ação que essa pessoa teve, ou várias, certo? E nós rotulamos essa pessoa como ladrão, assassino. Mas essa pessoa tem outras também, né? Ninguém existe só com um título, um rótulo. Então a gente vai ver que essa pessoa é muito mais do que só isso. Então, quando a gente fala essa pessoa é uma pessoa que matou outras, claro que quer dizer que ela é, né, um assassino. Mas quando a gente entende que essa pessoa não é só aquilo, nós começamos até a humanizar mais e não ver as pessoas somente como boas ou más, porque o mesmo vai para uma pessoa que cometeu uma boa ação, né? Quando uma pessoa faz algo de bom, nós não podemos colocar tanta pressão nela como se ela fosse agora uma santa. E depois, isso cria o quê? Dá vazão para a hipocrisia. Quando a gente coloca, nossa, mas essa pessoa é um santo, é uma pessoa ética, é ótimo, mas isso não quer dizer que ela vai cometer alguns atos que não são éticos. Tá vendo o perigo? Ninguém é 100% nada. Ainda não. Nós ainda seremos. Jesus, que era 100% bom, disse que ele não era bom, que só o Pai era bom. Então imagina nós, aqui que ainda estamos aprendendo, né? Muito perigo, pessoal, para a gente não colocar nossos conhecimentos com um título e aquilo é o que somos. É muita pressão. E não deixem que ninguém te dê o título de quem você é. Não acredite. Visite a sua infância, visite os títulos e os rótulos que as pessoas já te colocaram.
E lembre que isso não resume a pessoa que você é. Isso não denomina, não representa quem você é. Apenas representa que essa pessoa viu você em algum ponto com aquele comportamento e tirou e assumiu que você era aquilo, certo? E nós temos tantos comportamentos, imagina se a gente for ser denominado por todos os comportamentos. E é isso que nós somos, uma mistura de várias coisas. Nós somos o produto de tudo que falamos, fazemos, sentimos. Este é o produto que nós somos. Então, não se denomine pela sua preferência sexual. Às vezes isso, uma pessoa tem que falar, eu sou homossexual, eu sou heterossexual, mas é só isso que você é? Você é tantas coisas. Às vezes nós devotamos a vida nossa inteira por causa de uma coisa, mas a gente às vezes se sente até meio traidor para a causa, né? Porque às vezes você pode ter uma caída para algum outro comportamento. Então, se eu falo, eu vou lutar pelo direito das crianças, e como mãe, eu faço uma coisa errada com o meu filho, aí eu me sinto traída. Por quê? Eu coloquei muito peso no meu título de defensora das causas, né, das crianças. Então, é legal, nossa, continue defendendo as causas das crianças, mas não se denomine, não se dê o título de que tudo que você é uma defensora das causas dos animais, ou disso ou daquilo. É muita pressão. E você é muito mais do que isso. Nós somos. Visite a sua infância e todos os apelidos, magrelo, feioso, gordo, ignorante, estúpido, menino isso, menina aquilo, tire, jogue aqueles títulos fora. Eles não dizem quem você é. Foi alguém que viu, você comportou por algum momento daquela maneira, ou algum aspecto físico ou psicológico seu, a pessoa viu e ela simplesmente te colocou como que você fosse tudo aquilo. O que é apenas é ou não é mais, apenas uma parte pequena de quem você é. Então vamos lá, pessoal. Não deixemos que as pessoas nos falem quem nós somos, porque nós somos muito mais do que alguns títulos, alguns rótulos. E tome muito cuidado para não rotular as pessoas. Tome cuidado com o que você fala. Chame as pessoas pelo nome. E se elas não gostam do nome dela, pergunte a elas como você gosta de ser chamado. Às vezes eu estou sentada com um cliente, com uma pessoa, com um novo amigo, e eu escuto as pessoas chamando ela disso, né, a abreviação do nome, e eu pergunto ela, eu tento sempre, né, mas às vezes eu esqueço e vou na onda do que os outros já chamam a pessoa, até mesmo pelo apelido. Olha que coisa interessante. Às vezes nós já pegamos o trem, né, e vamos lá falando a mesma coisa. Como é legal você perguntar para a pessoa como que você gosta que eu te chamo, né? Às vezes o nome dela é Adriana. E aí eu pergunto, como que você gosta? Como que você quer que eu te chame? Aí ela fala, eu gosto de Dri. Ou então, eu gosto de Adriana mesmo. Então, eu já fico mais leve e a pessoa se sente melhor. Ela gosta de ser chamada daquilo. Por que que nós somos tão, né? Como se diz, quem é a autoridade de denominar alguém qualquer coisa? Eu vou chamar ela disso, disso. Será que você tem autoridade no assunto para crer que a pessoa é realmente aquilo e só aquilo? Então vamos ser mais amenos ao que nós chamamos as pessoas, certo? Então quando alguém perguntar, Débora, como que você gosta de ser chamado? Dedé, Debinha? Eu gosto de todos, na verdade. Então, pessoalmente, eu adoro ser chamada de Débora, de Dedé, de Dé, de Debinha. Eu gosto de todos. Agora, se alguma pessoa vier me chamar de ô baixinha, eu sou baixinha e eu gosto do nome de baixinha. Eu não tenho problema nenhum em ser baixinha. Por quê? Eu sou resolvida com a minha altura ou falta dela. Quando isso não me ataca, porque eu sei muito bem quem eu sou, não me causa nenhum dano. Agora, se você chama alguém de girafa ou de baixinho, e essa pessoa tem algum complexo, ou ela acredita que aquilo é o que define ela como ser humano, nós podemos estar causando sim alguns danos para ela. Como uma pessoa às vezes chama até outra de mãe, de filha, de isso, às vezes tem até um perigo.
Você começa a chamar todo mundo de filha. Eu, às vezes, tenho esse mau hábito. Eu gosto de usar o fia. Ô, fia, fio, fio. É um jeitinho carinhoso que eu uso. Mas tem que cuidar. A gente tem que cuidar disso. Porque, às vezes, eu posso até, imagina a mãe dessa pessoa escutando eu chamar ela também de filha, né? Então, mas é claro, nós não temos que andar em cascas de ovos, não é isso. Mas ter cuidado com o que nós chamamos as pessoas, o que que nós rotulamos elas. No caso, é uma palavra carinhosa, mas quando eu rotulo alguém pela altura, pelo o físico, pela mentalidade, né, capacidade mental dela, nós temos que ter muito cuidado, porque isso não define. E não acredite em nenhum momento que você é o que alguém disse que você é. Só você sabe. E mesmo assim, nós ainda nos conhecemos tão poucos. Nós ainda sabemos tão pouquinho do que a gente é. Eu sei o que? Eu sou a melhor Débora de todas que eu já fui no mundo. Todas as outras pessoas que eu já fiz parte, que eu já fui, todos os meus comportamentos, essa é a soma atual de tudo. E um dia serei muito melhor. Então, vamos desapegar dos rótulos. Hoje você pode estar conhecendo gente aí na sua casa, pessoas na rua. Perguntem a elas como elas gostariam de ser chamadas. Muitas das vezes conhecemos pessoas pelos apelidos e não conhecemos os nomes. E às vezes aquele apelido causa uma profunda dor. E você será aquele que vai desencadear o verdadeiro nome da pessoa. Que lindo esse nome que ele recebeu dos pais, e às vezes ele ou ela queria tanto ser chamado pelo nome, mas agora o apelido já pegou. Bom, às vezes já pegou e a pessoa aceitou aquilo, ou às vezes não. Às vezes você pode ser aquela pessoa de perguntar: ah, me fala, você queria mesmo ser chamada assim? Ou você gostaria mais do seu nome? Ah, na verdade eu gostaria muito de ser chamada pelo meu nome. Então comece você a chamar ela pelo nome. Não defina ninguém por ser um assassino, um ladrão, um preguiçoso, um isso, um aquilo. Todas essas características, elas podem sim, ter feito coisas para, né, mesmo para ganhar aquele título, mas isso não os define como ser humano, são partes. Então vamos lá, pessoal, vamos lembrar disso. A gente Eu acho que a gente tem medo, né? Às vezes, de realmente entender que nós somos só parte das coisas. E quando a gente só é uma parte, a gente sabe que faltam muitas partes. Então a gente abraça, né, um nome às vezes, e aquilo sou eu. Mas não, não vamos ser assim, não. Ah, eu sou o palhaço da turma, eu sou aquela pessoa, eu sou isso, eu sou isso. Você ainda é um espírito simples, ignorante, progredindo, e você ainda não é uma pessoa que é só aquilo. E não queira ser. Bom, Jesus já falava, só o meu Pai. Então, quem somos nós? Nós somos progresso. Somos espíritos em progresso. Não vamos, né, agarrar demais com os nossos títulos e nem rotular as pessoas. Nós estamos, então, no fim do nosso café psicológico. Eu vou agora agradecer a todos por este domingo. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui comigo.